aliar ao conhecimento universal o conhecimento local foi a última parte da minha reflexão no vídeo anterior. Ou seja, o conhecimento científico não tem que ser relevante só por ser produzido nos países ditos centrais, que são aqueles que tendem a definir aquilo que é o conhecimento universal. O conhecimento científico é aquele que traduz e reflete adequadamente uma realidade, qualquer que ela seja, e a realidade pode ser local, pode ser muito específica. E daí que a investigação científica nos países ditos do Sul, nos Estados nacionais, nos países ditos de periferia, deve ser incentivada de modo a que esse conhecimento dito local contribua para o conhecimento universal de uma forma mais efetiva, diria, mais suscetível de servir à humanidade. O património universal do conhecimento é algo inquestionável e deve resultar da produção científica, quer nos países do Sul, quer nos países do Norte. Há tempos, numa conferência internacional, eu falei um pouco sobre essa questão e chamei a atenção para uma situação preocupante que o relatório da Unesco, isto está a ver do ano 2000, 2021, 2001, 2001, também 2000, até 2010, 2011, portanto, analisei esses relatórios e apontavam invariavelmente para essa tendência de os países do Sul serem essencialmente consumidores do conhecimento e que escassamente contribuíam para o conhecimento científico internacional. Não é? E referi-me ao facto de que os países da América do Sul e da África não só produziam pouco, como quando produzem conhecimento científico, quando produziam o conhecimento científico, e direi quando produzem ainda o conhecimento científico, de acordo com o último relatório publicado em 2022, relatório da Unesco, quando produzem o conhecimento científico no Sul, raramente citam autores do Sul. Citam sobretudo autores da América do Norte, dos países ditos centrais. Quando muitas vezes há conhecimento científico muito relevante produzido pelos países ditos do Sul, por investigadores dos países do Sul. Portanto, ao chamar a atenção para este facto, não quero nem criticar propriamente os investigadores do Norte. Eles fazem o que devem fazer. Ou os Estados do Norte que defendem os seus interesses. Mas também os Estados do Sul, os investigadores do Sul, também têm, digamos, um compromisso ético de promover o desenvolvimento dos respectivos países, que têm todo o direito também ao progresso que outros países alcançaram, por vezes muito frequentemente com o contributo dos próprios países do Sul, quer através da exportação de mão de obra, quer do chamado brain drain, do fuga de cérebros, não é? Portanto, de recursos humanos e não só, materiais, matérias-primas e outros, que saem dos países do Sul para contribuir para o desenvolvimento dos países do Norte. Isso continua e eu não sou propriamente um crítico irresponsável nesta questão, porque as pessoas têm liberdade de viver onde desejam, onde as condições são mais satisfatórias para realizar os seus projetos de vida,
Mas eu defendo que os intelectuais dos países do Sul, os governantes, as elites locais, entre aspas, têm que assumir o compromisso ético de criar condições para os países, para as pessoas se realizarem, os investigadores em particular, e os cidadãos em geral, nos seus próprios países, sem terem necessariamente de procurar o exterior para, para, para conseguirem essa realização. E então, trata-se sim de unir o local e o global, na perspectiva que eles chamam de globalização, de juntar a globalização com a perspectiva do local, não é? Da valorização do local, cujas potencialidades também são importantes para serem consideradas no processo de desenvolvimento científico da humanidade. Não é? Com isso, concluo esses breves raciocínios que desenvolvi em vídeos anteriores e acrescento a necessidade de os Estados, né, apostarem na formação doutoral dos docentes para que possam desenvolver competências de investigação científica de qualidade, investirem na inserção dos seus doutores e dos seus docentes em redes internacionais de excelência académica, para que, juntamente com outros mais experimentados, possam também atingir níveis elevados, não é, de desenvolvimento científico e tecnológico, não é, que pode ser aproveitado para o mundo em geral, mas para os seus próprios países. Os Estados Nacionais devem reservar uma fatia maior do orçamento para a investigação. Isso não é dinheiro que é desperdiçado, mas é investimento que se faz no conhecimento que, como eu tenho dito, é a arma fundamental para a apreensão de uma realidade e para a sua transformação no sentido do progresso. Se nós não desenvolvermos uma capacidade endógena de pensar o país e de o transformar para se inserir de uma forma competitiva no mundo, ninguém o fará por nós. O que os outros podem fazer é continuar a conceder-nos financiamentos, por vezes com taxas de juro incomportáveis, fazendo com que fiquemos sempre nesse ciclo vicioso que não é rompido porque, pronto, por não termos capacidade científica e técnica, vamos ter que recorrer aos outros, porque não temos capacidade económica, não temos riqueza nacional produzida, porque não aproveitamos bem as potencialidades nacionais, vamos ter que importar de fora, não é? E os mecanismos de dependência vão se reproduzindo, criando um ciclo vicioso que só pode ser rompido através dessa via, não é? de os Estados nacionais desenvolverem políticas numa perspectiva que eu referi antes, que é de elevar os princípios éticos, não é? de fidelidade ao seu povo, não é? Uma política que, no fundo, faça com que o país avance com a ajuda dos outros, mas procurando, por que não, criar condições para que possamos libertarmos-nos da necessidade dessas ajudas, libertando-nos, portanto, de mecanismos de dependência e criarmos relações numa lógica mais horizontal, ou seja, fazer com que as relações internacionais sejam mais, se vir uma lógica de maior igualdade de estatuto e também de oportunidades e vantagens, não é? Para isso requer políticas científicas, políticas de desenvolvimento, enfim, que valorizem
o, o potencial dos países, mas também tenham em conta que os Estados só têm razão de ser se traduzirem o interesse público, não é? Se satisfazerem as necessidades nacionais. É vã, a palavra democracia se ela não se traduzir de facto na melhoria das condições de vida económica e cultural, social, etc. Não é? Portanto, não podemos contentar-nos com uma democracia meramente formal. É preciso completá-la com uma democracia económica, cultural, social. E isso só se consegue, não é? Garantindo que, além dos direitos e liberdades fundamentais, também as pessoas possam fruir dos direitos socioeconómicos. E só se pode fruir desses últimos direitos, os chamados direitos não exigíveis, ou direitos que só são exigíveis sob reserva do possível, mas esses direitos são fundamentais e para satisfazê-los é preciso que os países se desenvolvam, né? De uma forma sustentável, com base nas realidades que possuem. Não é abandonando a agricultura, a pecuária, os nossos litorais, os nossos campos, que o país vai desenvolver-se. Portanto, vamos ter que aproveitar, sim, as novas oportunidades oferecidas por áreas importantes de desenvolvimento, como a informática e a chamada economia digital, tudo isso, mas temos que ter em conta a nossa realidade. Temos uma vastíssima extensão do mar, o território terrestre cabo-verdiano é diminuto em relação ao mar, que precisamos transformar em economia marítima. Temos que desenvolver a nossa agricultura, onde estão camponeses, milhares de camponeses. Enfim, é por aí que vamos criar condições para desenvolvermos indústria, para que o nosso turismo também se baseie naquilo que é o nosso potencial também para a sua sustentabilidade. Não é? Pronto, ficamos por aqui e voltamos para o próximo vídeo.